Você sabia que uma simples falta de um nutriente no seu corpo pode estar desligando a sua memória, estragando o seu raciocínio e até destruindo seus nervos para sempre, sem você perceber? E que um remédio popular contra diabetes pode estar causando tudo isso? Hoje vamos falar da vitamina B12. Nos últimos tempos, um número cada vez maior de pessoas, desde muito jovens até pessoas mais velhas, vem reclamando de uma sensação constante de cansaço na mente, esquecimentos bobos do dia a dia e aquela sensação de que o cérebro está funcionando no meio de uma neblina pesada. A maioria acaba achando que isso é apenas estresse da rotina, falta de sono ou até mesmo o peso da idade chegando mais cedo. Pode até ser. No entanto, existe um elemento vital trabalhando em silêncio absoluto no seu organismo que, quando começa a faltar, faz toda a comunicação dos seus pensamentos começar a falhar. O detalhe mais assustador de tudo isso é que a maioria dos exames que as pessoas fazem por aí costuma enganar tanto quem faz quanto quem lê, mostrando que está tudo perfeito no papel, enquanto o sistema nervoso está sofrendo um dano silencioso. E para deixar a situação ainda mais intrigante, um remédio muito comum que milhões de pessoas tomam todos os dias para controlar o açúcar pode ser o verdadeiro responsável por esta perda invisível da sua capacidade de pensar. Para você entender com clareza o que acontece dentro de você, pense no seu sistema nervoso como se fosse a rede elétrica de uma casa muito grande e moderna. Os seus neurônios são como fios elétricos que levam a energia, as informações para o corpo todo, fazendo você pensar rápido, lembrar de uma conversa de ontem, andar com firmeza e sentir o toque da sua pele. Para que a energia elétrica não vaze e não ocorra um curto-circuito nessa fiação, esses fios do cérebro e do corpo precisam estar muito bem encapados por uma camada protetora feita de gorduras boas e proteínas. A vitamina B12 funciona exatamente como o grande eletricista e construtor dessa capa de proteção. Sem essa vitamina, o seu corpo não consegue fabricar e nem consertar esse encapamento dos fios nervosos. Quando esse nutriente essencial começa a faltar, a capa que protege a fiação elétrica começa a descascar e a ficar gasta. No início, quando a falha ainda é pequena, o sinal elétrico do cérebro apenas passa de uma forma mais lenta. É exatamente nessa fase inicial que você começa a sentir aquela lentidão para raciocinar. Esquece o nome de uma pessoa conhecida, perde a chave de casa, troca as palavras sem querer ou perde totalmente o rumo de uma conversa simples. Mas os avisos do corpo não param por aí. Como os fios da sua pele e das suas pernas também começam a ficar desprotegidos, você pode começar a sentir um formigamento estranho nos pés e nas mãos. Uma sensação de agulhada bem sutil. Queimação na sola dos pés, perda do equilíbrio ao andar, ou até uma fraqueza sem explicação nos braços. Conforme o tempo vai passando e essa capa protetora continua sendo destruída pela falta do nutriente, o fio elétrico que fica lá dentro passa a sofrer um dano direto e profundo. É aqui que mora o grande perigo que quase ninguém comenta. Ao contrário de outras partes do nosso corpo, como a pele ou as unhas, que se regeneram rápido depois de um machucado, os nervos do nosso cérebro e do nosso corpo têm uma capacidade muito limitada de se consertar depois de um estrago grave. Se essa falta prolongada continuar por meses ou anos, a lesão no nervo pode se tornar permanente. Isso significa que, mesmo que a pessoa volte a tomar esse nutriente, aquelas falhas de memória, a perda de raciocínio e aquele formigamento incômodo pode não desaparecer mais, deixando uma marca para o resto da sua vida. Nesse ponto, você deve estar se perguntando: como é possível alguém deixar a situação chegar a esse nível sem perceber? A resposta é que o próprio sistema de saúde acaba criando uma falsa sensação de segurança. Quando você vai ao laboratório
e faz um exame de sangue comum para ver esse nutriente, o papel mostra um número e uma margem do que seria considerado normal. O grande erro é que a faixa mínima aceita nesses exames comuns foi calculada décadas atrás apenas para evitar que a pessoa desenvolva uma anemia grave no sangue, mas jamais foi pensada para proteger a saúde do seu cérebro e dos seus nervos. Uma pessoa pode perfeitamente fazer o exame, ver o resultado dentro do limite e achar que está ótimo, e na verdade já estar sofrendo com uma falta severa e destrutiva do nutriente no cérebro. A situação ainda fica mais delicada quando olhamos para os remédios que muitas pessoas usam diariamente. A metformina, por exemplo, é um medicamento fantástico e extremamente importante, muito utilizado por quem tem pré-diabetes ou diabetes, para tirar o excesso de açúcar do sangue. É muito importante deixar claro que isso não é de forma alguma um ataque a este medicamento. A metformina é uma ferramenta de emergência sensacional para controlar um problema grave de saúde. Porém, o ideal para qualquer pessoa seria adequar a sua nutrição e o seu estilo de vida para que o corpo não precise depender deste remédio para sempre. Como o próprio nome diz, é um remédio, serve para remediar e não curar. E o que acontece na prática é que para que a vitamina B12 seja absorvida pelo seu corpo, ela precisa de uma espécie de portão de entrada especial localizado lá no seu intestino. Quando a pessoa toma a metformina, todos os dias durante anos, esse medicamento acaba bloqueando temporariamente a dobradiça desse portão de entrada. Com essa passagem trancada, o corpo não consegue puxar o nutriente da comida. Com o passar do tempo, as reservas secretas que o seu corpo tinha guardadas vão se esgotando totalmente em silêncio. Por causa dessa falha contínua de absorção, pesquisas recentes vêm mostrando uma ligação direta entre o uso prolongado desse remédio, sem o devido cuidado nutricional, e um aumento preocupante no risco de perda de memória e demência. Algo que, infelizmente, vem atingindo uma população cada vez mais jovem, que muitas vezes nem imagina a causa real do seu problema. Olhando para tudo que conversamos até agora, fica muito fácil perceber que a sua mente não falha por acaso e que a sua memória precisa de um cuidado muito maior. Proteger a sua inteligência, a sua clareza mental e a sua independência no futuro não é uma questão de sorte, mas sim de prestar atenção aos sinais reais que o seu corpo te dá todos os dias. Se você percebe essa névoa na mente, sente formigamentos frequentes ou utiliza metformina para baixar aí a glicemia, não ignore esses alertas que a sua saúde está te enviando. Lembre-se sempre de que cada corpo é único e necessita de um olhar atento. Para qualquer tipo de avaliação, dosagens, ajuste de dieta, diagnóstico preciso, procure sempre um nutricionista. Ele não é só o profissional de emagrecimento, não. Aproveite para conferir os produtos incríveis da Solaria e seus parceiros no link que deixamos aqui embaixo na descrição, inclusive com soluções sublinguais, que não são afetadas pela absorção do sistema digestivo, no caso dessa vitamina. Além de você melhorar a sua saúde e cuidar do seu corpo com total qualidade, você ajuda a nossa equipe a continuar produzindo esse trabalho maravilhoso em prol do seu bem-estar e de toda a sua família. Se este conteúdo abriu seus olhos de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo agora mesmo com aquele seu amigo ou familiar que precisa saber disso para proteger a mente hoje mesmo. Meu nome é Marcel Guazelli, nutricionista clínico. Um forte abraço e até o próximo vídeo.